Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unissa Digital. Hoje conversaremos sobre o NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios, e para isso recebemos a Carmen. Carmen Alonso é psicóloga, coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e cursa MBA executivo na BBS, Brazilian Business School, atua há 16 anos na área de recursos humanos e é especializada em treinamento comportamental. É gerente de treinamento do NUB e facilitadora na ONG CDEP, Centro de Desenvolvimento Profissional, voltada para a formação de jovens e sua inserção no mercado de trabalho. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, Carmen. Obrigada pelo convite. Para começar, o que é o NUB? O NUB, Rosângela, ele é o Núcleo Brasileiro de Estágios. É o maior agente privado de integração do nosso país e é uma empresa especializada na inserção tanto de jovens como estagiários nas empresas, tanto quanto aprendizes. Então, o nosso papel é identificar os talentos, qualificá-los e inseri-los nas empresas. E como eles podem conhecer? Porque algumas pessoas não os conhecem. Sim. Como eles podem chegar até vocês? Olha, podem chegar através do nosso site, que é o www.nube.com.br, e nós estamos também nas principais redes sociais, que são o Twitter, @nubestágios, no Orkut, no YouTube e no Formspring me/nubestágios. Qualquer aluno pode ser cadastrado? Qualquer aluno, desde que esteja, segundo a nova lei de estágio, matriculado e frequentando regularmente o ensino no nível médio, médio técnico ou superior, e superior a gente considera também tecnólogos, eventualmente até estudantes de pós-graduação. Ah, médio técnico também. Médio técnico que seria também. o ensino fundamental ainda. Não ensino fundamental. O médio. Seria o médio, exatamente. Colegial, antigo colegial. O antigo colegial, aí a gente revela a idade, né, quando fala isso. É verdade. E qual a melhor idade para ingressar no estágio? Olha, o que nós diríamos, assim, particularmente, até falo um pouco da minha carreira, que eu fui aluna de ensino médio técnico e depois de nível superior. Então, desde o médio técnico, foi fascinante para mim poder entrar no mercado de trabalho como estagiária, porque foi quando eu tomei contato com o mercado e conheci a área de recursos humanos, tanto que eu trabalho aí há quase 20 anos nessa área. Então, foi num estágio de ensino médio técnico de secretariado que eu conheci. O que acontece com o jovem quando ele inicia já no nível médio, seja ele técnico ou normal? Ele passa a conhecer um pouco da realidade do mercado de trabalho, ele desenvolve um network, que é uma ferramenta fantástica nos dias de hoje. Então, até cabe de vez em quando o jovem se perguntar, será que meu professor me recomendaria para uma vaga? Será que meus colegas me recomendariam? Ele passa também a conhecer um pouco da área técnica propriamente dita, né? E pode descobrir talentos que ele nem imaginava, né? Isso aconteceu também na minha carreira aí, por conta do curso de psicologia, que foi me levando aí para salas de aula, fazer palestras, e eu inicialmente não me imaginava dessa forma. Eu me via como uma profissional um pouco mais técnica, mais direcionada, e hoje meu trabalho é totalmente voltado para o público. Porque a coisa do estagiário é colocar a mão na massa, como se fosse um profissional mesmo, só que aprendendo. Exatamente. A lei de estágio diz o seguinte, o parágrafo 1º, diz que o estágio é o ato supervisionado educativo. Então, o que acontece? Esse jovem, ele tem uma teoria lá na universidade ou no colégio e ele vai ver no mercado o quanto isso realmente se aplica, né? Ele vai conhecer se de todo aquele universo de informações que ele tem, o que realmente acontece, e muitas vezes ele vai descobrir o quê? Que ele vê um arsenal teórico tremendo lá na instituição de ensino, e que a prática da profissão, ela pode ser um pouco diferente ou ela pode ser até mais rica. Por isso que eu considero muito válido esse tipo de programa, esse tipo de iniciativa, porque a gente acaba trazendo para o jovem a visão do que é o mercado, do que ele vai enfrentar de desafios pela frente. É uma experiência muito rica, muito válida, e isso sem contar
o quanto o estágio também possibilita que esse jovem continue a custear os seus estudos. Então, isso tem um peso também fundamental na realidade do brasileiro. Né? E quais os direitos do estagiário? Olha, o estagiário, segundo a nova lei de estágio, ele passou a ter direito ao recesso remunerado de 30 dias, então ele pode descansar e quando retorna ele recebe esse valor do recesso. O seguro obrigatório já era oferecido e foi mantido, então isso é super importante porque as empresas elas recorrem mesmo a esse seguro quando acontece algum acidente aí no período de estágio dele. A carga horária do estagiário, ao invés de ser 8 horas como anteriormente, ela foi reduzida para no máximo 30 horas semanais ou 6 horas diárias. Isso falando de médio técnico, médio e superior. Então isso é muito importante porque a proposta da nova lei de estágio foi trazer para esse jovem a possibilidade de conciliar um pouco melhor estudos e prática. Que mais? E por que o governo oferece todo esse subsídio para as empresas? Muita gente fala até, olha, é meramente pelo fator financeiro. De forma alguma. Porque a gente tem hoje uma realidade no Brasil que 1 a cada 2 jovens entre 16 e 24 anos desempregado. Né? Segundo o site da Abris. Sim. E o que a gente percebe? Que o governo, consciente disso, reformulou a nova lei de estágio para possibilitar a entrada de mais jovens no mercado de trabalho. E a gente sabe que o jovem brasileiro, ele não estuda para trabalhar, mas ele trabalha para estudar. Então a gente sabe que muitas vezes a continuidade dele na faculdade ou no colégio vai ser direcionada pela posição que ele vai conquistando dentro da empresa, né? Eu estou conversando com a psicóloga Carmen sobre o NUB, Núcleo Brasileiro de Estágio. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. A Travessia Guarapiranga aconteceu durante a Virada Esportiva 2010 e teve mais de 1.000 atletas inscritos na prova. Hoje nós temos participantes do Brasil inteiro nessa prova em prol das águas aqui dessa represa. Os cursos de odontologia, enfermagem, fisioterapia e educação física da Unisa realizaram atendimentos para a população e os atletas. Nós estamos aqui participando com os nossos alunos, que já é da nossa rotina participar desse tipo de evento. Os alunos adoram e se envolvem bastante dentro dessa proposta. E nós acreditamos, como docentes, de que é um caminho de entrosamento com a comunidade, é uma integração do ensino com a comunidade e acredito que é o papel da universidade. Eventos como esse ajudam a conscientizar sobre a importância do esporte para a saúde. Nós avaliando o comportamento das pessoas vai indicar o nosso futuro, né, de mercado de trabalho. Como é que elas vão estar em frente a essa atividade física? Se elas estão preparadas ou não estão, ou qual a nossa forma de atuação, como nós vamos ter que atuar, chamar a população para fazer exercícios físicos, muito fundamental à saúde. No fim do evento, os esportistas vencedores receberam prêmios pela participação. Conversamos com o vencedor da categoria geral para saber o que ele achou de participar da travessia. Foi muito interessante, nunca ganhei uma prova assim, primeira no geral mesmo. Eu gostei de nadar caramba aqui, muito bom essa represa para nadar.
voltamos a conversar com a Carmen, psicóloga do NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios. Você mencionou no bloco anterior sobre o pequeno aprendiz, estagiário, aí surgiu uma dúvida. Talvez quem esteja nos assistindo pode confundir também. Qual a diferença entre o pequeno aprendiz e o estagiário? Sim. O estagiário, são duas modalidades de contratação diferentes. O estagiário, ele tem que ser um estudante, né, para poder fazer jus ao estágio, ele tem que ser um estudante regularmente matriculado e frequentando o nível médio, médio técnico ou superior, lembrando aí que valem também os cursos de tecnólogo e os cursos de pós-graduação, também são considerados cursos superiores. E ele tem uma contratação que não gera vínculo empregatício. Enquanto que o aprendiz, anteriormente conhecido como jovem aprendiz, porque era direcionado mais a pessoas menores de idade, ou seja, até 18 anos, hoje ele é contratado como um funcionário CLT, um seletista com registro em carteira, e ele pode ser um aprendiz a partir dos 14 anos e até os 24. Nesse período, ele pode ou não estar estudando. É recomendável que sim, ele esteja estudando, inclusive é um dos propósitos do programa, mas é diferente. O estagiário necessariamente tem que estar estudando e o aprendiz ele tem um tipo de vínculo diferente aí em relação ao estagiário. E no caso do adolescente que está terminando aí o ensino médio, vai prestar vestibular e quer muito seguir uma carreira, mas está entre astronomia, língua portuguesa, engenharia, não sabe como ele faz? Ele tem ajuda nesse sentido? Olha, uma recomendação que a gente dá, que assim, existem vários canais aí de ajuda, mas uma recomendação que a gente faz é o seguinte, é começar a pensar em quais as profissões com as quais ele tem maior familiaridade, com as quais ele tem maior afinidade. A partir daí, iniciar um processo de pesquisa, porque assim, tem famílias que os pais são advogados, ou os pais são engenheiros, olha, ou os pais são professores, você também tem que ser professor, e não necessariamente é isso que o jovem quer, ou ele até gosta, mas ele pensa em 2, 3 opções. Então, um caminho que a gente recomenda é, em primeiro lugar, fazer pesquisa de campo, procurar entrevistar profissionais, conhecer a prática da profissão, de preferência, entrevistar 2 ou 3 profissionais de cada área. Um outro caminho bem interessante também é o seguinte, conhecendo já essa prática da profissão, começar a pensar, olha só, das atividades que eu gosto de fazer no colégio ou na faculdade, eu gosto de me apresentar em público, sim ou não? Essa profissão tem a ver com isso? Eu gosto de um trabalho mais analítico, de focar em resultados, sim ou não? Essa profissão tem a ver com isso? E aí ele começa a fazer um comparativo de coisas que possam ser interessantes para ele fazer ou não. Quando ele já está no nível médio, por isso que a gente faz tanta recomendação do estágio, ele entrando em contato com o mercado de trabalho, estando dentro de uma organização, ele vai ter maior facilidade para conversar com esses profissionais já formados e atuantes. Então isso pode ser um caminho bem interessante para ele e não vai demandar nenhum custo. No caso de currículo, ele está fazendo estágio, você mencionou o network, mas é sabido que se tenha que fazer um ótimo currículo. O currículo, ele é um petisco, ele tem que ser um cartão de visita, um chamativo para chamar a atenção do entrevistador, para conhecer o candidato. Muitas vezes, por conta de um currículo mal elaborado, o candidato nem é chamado para ser conhecido na empresa. Então, o que a gente recomenda, lá no site do NUB nós temos também aí um modelo bem direcionado de currículo, é www.nub.com.br/currículo/dicas. É fantástico esse material que a gente elaborou, porque aí ele vai entender em que sequência que ele deve colocar os dados, que informação que é relevante, qual não é. E o que a gente também sempre alerta aos jovens é o seguinte, preencha o máximo de currículos que você puder nos sites das empresas pelas quais você tem interesse. Isso vai, né, chamar a atenção para o teu material. Segundo lugar, fazer os testes online. Porque o candidato que não faz um teste online, ele tem que ser primeiro triado para depois ser direcionado a fazer. Enquanto que o candidato que já fez, e a gente sabe que hoje a maioria das empresas faz uma busca eletrônica pelos candidatos, então no currículo ele já caprichou e gerou palavras-chave ali que chamaram a atenção para o material dele. Fez o teste online, ele está à frente da maioria que não fez.
Né? Então, por isso que a gente orienta, capricha, periodicamente atualize os seus currículos, né? O seu currículo ou os seus currículos, tem gente que tem mais de um por conta de áreas diferentes. Isso. E fez um curso diferente, atualiza, realizou um material diferente, um trabalho de faculdade premiado, diferenciado, isso também vai contar pontos aí na hora de entrar na empresa. Em que mais o Nube ajuda? Porque eu estou percebendo que tem N ferramentas aí para ajudar o estagiário. Nós sempre publicamos artigos que possam ser do interesse dele no âmbito pessoal ou no âmbito profissional mesmo. Então a gente fala de educação financeira, a gente fala de administração do tempo, vai de até essas dúvidas quanto ao momento de prestar vestibular. E ali a gente também divulga mensalmente um curso que é totalmente gratuito, que fornece certificado de participação, inclusive ele pode entregar no colégio ou na faculdade como carga horária complementar, sempre com foco em empregabilidade. Basta acessar o nosso site, se cadastrar, todo o nosso conteúdo é gratuito, a participação em processos seletivos também. E o que a gente recomenda para o jovem, né? Eu já fui jovem um dia e aí tive toda essa batalha para me inserir no mercado, é acreditar no seu potencial, né? A gente tem que fazer aí a nossa lição de casa quanto a currículo, quanto a se preparar para a entrevista, mas a gente tem que sair em busca. E o site do Nube dá muitas ferramentas para o jovem ir atrás. Nós estamos conversando sobre o Nube, Núcleo Brasileiro de Estágios. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. A Travessia Guarapiranga aconteceu durante a Virada Esportiva 2010 e teve mais de 1.000 atletas inscritos na prova. Hoje nós temos participantes do Brasil inteiro nessa prova em prol das águas aqui dessa represa. Os cursos de odontologia, enfermagem, fisioterapia e educação física da Unisa realizaram atendimentos para a população e os atletas. Nós estamos aqui participando com os nossos alunos, que já é da nossa rotina participar desse tipo de evento. Os alunos adoram e se envolvem bastante dentro dessa proposta. E nós acreditamos, como docentes, de que é um caminho de entrosamento com a comunidade, é uma integração do ensino com a comunidade e acredito que é o papel da universidade. Eventos como esse ajudam a conscientizar sobre a importância do esporte para a saúde. Nós avaliando o comportamento das pessoas, vai indicar o nosso futuro, né, de mercado de trabalho. Como é que elas vão estar em frente a essa atividade física. Se elas estão preparadas ou não estão, ou qual a nossa forma de atuação, como nós vamos ter que atuar, chamar a população para fazer exercícios físicos, muito fundamental à saúde. No fim do evento, os esportistas vencedores receberam prêmios pela participação. Conversamos com o vencedor da categoria geral para saber o que ele achou de participar da travessia. Foi muito interessante, nunca ganhei uma prova assim, primeira no geral mesmo. Eu gostei de nadar caramba aqui, muito bom essa represa para nadar. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Às vezes é só para se aproximar. Aceita essa dança? Ou para ver os amigos. Você bola na quarta, hein? Às vezes é para a vida toda. Quer casar comigo? Doe sangue e convide alguém a fazer o mesmo. Entre para a corrente sanguínea. Voltamos para o último bloco, estamos conversando sobre o Nube. Acompanhe nossa programação também pela internet, www.cnu.org.br/alvivo.asp.
Então, nós estávamos falando aí sobre as mídias sociais, os nativos digitais, mas quais são os principais erros cometidos nos processos seletivos? Olha, começando a falar de redes sociais, o que a gente recomenda é que o jovem acredite nas redes sociais como um caminho de inserção para o mercado de trabalho. O que acaba acontecendo, né? As pessoas usam as redes sociais de uma forma e sempre com foco pessoal, inclusive o Orkut, né, que tem um foco tão mais pessoal. No entanto, imagina só, um candidato vai lá, participa de um processo seletivo numa instituição toda tradicional, séria, e aparece de biquíni no Orkut. Aparece, né, dando um beijo, uma cena aí um pouco mais inusitada. Picante. Picante. O que acaba acontecendo? Ele compromete um pouco aquela imagem profissional. O que a gente sempre comenta é que as redes sociais, elas são uma ferramenta sensacional para promover a sua imagem. Porém, o conteúdo tem que sempre ser equivalente à forma. Então, um dos maiores erros que a gente vê no Orkut é participar de comunidades assim, que façam discriminação ou que sejam muito polêmicas, sei lá, eu odeio trabalhar, eu odeio acordar cedo, e isso faz parte... Está se incriminando. Né? Exatamente, faz parte da vida desse jovem. Então, aí falando ainda, direcionando para redes sociais, o aspecto comunicação. Nós fizemos uma pesquisa lá no NUB que mostrou o seguinte, um teste ortográfico com 30 questões e mostrou que apenas 32% dos participantes, foram mais de 12 mil jovens, 32% deles erram até 6 questões, que é a nota de corte, uma nota de corte razoavelmente baixa para poder ir adiante no processo seletivo. O que acontece com os demais, os outros 68%? 2/3 são reprovados ou as empresas têm que ir baixando a nota de corte para poder aprovar. Então isso é muito comprometedor. Por quê? Porque a gente usa uma linguagem, né, na internet, eu também particularmente uso nas redes sociais, e quando você vai para a comunicação formal, para a comunicação escrita nas empresas, a gente tem que usar uma linguagem um pouco mais profissional. Por isso que a gente recomenda, pensa bem, palavra falada é diferente de palavra escrita. Assim como um ambiente informal é diferente do ambiente formal. Então, se você começar a se comunicar de uma maneira muito informal numa empresa, você perde um pouco de credibilidade. Ao passo que, se você se comunicar de maneira muito formal numa balada, por exemplo, você vai ficar até rotulado como estranho. Então, é saber usar a linguagem adequada para cada ambiente e lembrar que as empresas realmente elas querem jovens que tenham, né, familiaridade com o nosso idioma, que é a língua portuguesa, que a gente sabe que não é fácil, mas tem que estudar, e isso no mínimo, porque lembrando que a nossa economia é globalizada, o jovem tem que ter aí mais 1 ou 2 idiomas, e a gente sabe que tem sites que oferecem até cursos gratuitos. Agora, que outros erros que acontecem no processo seletivo? As pessoas chegarem atrasadas, as pessoas não tomarem o cuidado de entrar no site da empresa antes para se familiarizarem um pouquinho com o conteúdo. A gente sabe que o entrevistador, ele quer que esse jovem, ele traga algo a mais, né? Como o mercado é muito competitivo, vai se diferenciar, vai ter o rostinho lembrado, aquele candidato que realmente fizer a diferença, no sentido positivo. Quanto à forma de se vestir também, procurar usar um traje mais formal, para as meninas, né? Evitar decotes, hoje em dia estão muito em moda aquelas blusinhas modernas, né? Com alça de sutiã aparecendo, transparência, exatamente, super inadequado para ambiente corporativo. E para os rapazes tem que ter o terninho, não adianta ter aí, pode ser até a mesma camisa, mas as gravatas sendo diferentes já marca de uma maneira positiva. Seria o marketing pessoal, né? Já começa aí. Seria mesmo, porque assim, você tem até uma frase do Walt Disney que diz, você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então a gente tem que chegar e você não sabe se vai ter segunda chance, né? Sim. Então já deixa a melhor marca ali logo no começo. E também mostrar proatividade, iniciativa, boa vontade para participar, por exemplo, das atividades numa dinâmica de grupo, e lembrar sempre que o sol nasce para todos. Então o candidato tem que falar, mas ele
tem que dar espaço para os colegas falarem também. Isso é muito importante. Fumar, então, ficou proibido mesmo, Nem né? pensar. Chicletes, né? Aquela coisa de ficar também fazendo comentários pejorativos sobre ex-chefes, fazendo comentários na recepção. Ah, o chefe é bacana, a empresa paga bem, excessos de intimidade, isso não é bacana, né? E na hora de se apresentar, procurar ter uma postura aí razoavelmente, né? Razoavelmente positiva e lembrar que quando você se sentar, a sua postura ela tem que refletir a mesma coisa. Muita gente senta e se coloca de uma maneira inadequada, né? Nós estamos finalizando. Eu gostaria que você desse dica para quem está nos assistindo. Por exemplo, uma adolescente aí que está fazendo estágio e está ansioso para entrar no mercado de trabalho de verdade, mas já tem um certo domínio. E aqueles que estão tentando, buscando um estágio. Eu diria o seguinte, eu particularmente, até contei a minha história um pouco no começo do programa, eu acredito no caminho do estágio como uma fonte aí de renda, né, que eu particularmente também, foi muito importante isso na minha história, como uma fonte de relacionamentos, como uma fonte de conhecimento e para você descobrir potenciais que você nem imaginava. Isso acontece no primeiro estágio? Não necessariamente. Pode ser que os estágios que a gente faça no início do curso, eles sejam estágios mais para a gente conhecer como que funciona a hierarquia de empresa, para a gente se adaptar a horários, para a gente conhecer sobre o que falar e o que não falar com os colegas. No entanto, esse jovem, ele já traz um grau de maturidade totalmente diferente para quando ele vai para a empresa. E eu diria o seguinte, o brasileiro, ele tem um pouco de dificuldade com a autoestima. Nós temos um potencial super positivo, então a gente tem que acreditar no nosso potencial, dar o nosso melhor